Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luísa e hoje vou estar à conversa com o médico veterinário Fausto Brandão. Começo com uma breve nota introdutória sobre o Fausto. Natural de Lisboa, nasceu em 1975, formou-se pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, tendo realizado o seu internato no Hospital Veterinário do Porto. Desde 2001, que a área de endoscopia e cirurgia de mínima invasão despertaram o seu interesse. Tem apostado na sua formação e evolução contínua, sendo atualmente um dos nomes de maior destaque da área a nível mundial. Desempenha funções de consultadoria na área desde 2014 para uma empresa multinacional e colaborou também como professor assistente convidado na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lusófona. Durante vários anos trabalhou em contexto ambulatório, mas em 2020 sentiu que poderia melhorar o trabalho que desempenhava, proporcionando melhores condições para o seu serviço em contexto hospitalar. Nesse sentido, desde esse ano que trabalha num dos maiores centros de referência hospitalares do país, o Anicura Atlântico, em Mafra. Recebe atualmente várias referências um pouco de todo o território nacional, mas também do estrangeiro, deslocando-se com frequência a outros países para realizar procedimentos na área da cirurgia minimamente invasiva e da radiologia de intervenção. Bem-vindo, Fausto. Muito obrigado, Luísa, por esta oportunidade. É sempre um gosto voltar um bocadinho ao sindicato, onde eu estive já sindicalizado logo no início da minha carreira e depois durante alguns anos estive afastado e cá estou eu de novo. Boa. Espero que regresses assim de forma mais ativa ao sindicato. Sem dúvida, essa é também uma das intenções. Sim. Vamos começar então a nossa conversa com uma pergunta que eu faço recorrentemente, que é: quando é que percebeste que querias ser médico veterinário? Olha, de facto, eu penso que isso foi algo que já mesmo durante o ensino secundário eu tinha sempre alguma afinidade. Desde pequeno sempre estive ligado a vários tipos de animais, não só a nível familiar, como também no contorno de amigos e familiares, toda a gente ou tinha cães, cavalos, etc. E quer dizer, foi uma questão que foi crescendo comigo. De facto, tenho a dizer que não entrei em veterinária à primeira opção, porque nunca fui um aluno brilhante, fui um aluno médio, regular, e fui parar a outra universidade, a Engenharia de Produção Animal, em Beja, durante um ano. E depois, pronto, acabei por entrar em Lisboa à segunda tentativa, e foi, no fundo, foi a minha opção. Se calhar se tivesse dado ouvidos à minha mãe, hoje em dia poderia ser até um médico, se calhar como estou destacado na veterinária, poderia estar destacado na medicina humana, mas no fundo eu sempre segui aquilo que eu realmente queria. Não dei ouvidos a ninguém na família, porque senão se calhar hoje em dia estava a trabalhar como médico. Sim, portanto a medicina veterinária foi sempre a opção e mantiveste-te fiel. E como é que foi a tua experiência enquanto estudante na faculdade? Olha, foi muito divertido. Eu acho que não posso dizer que fui um aluno brilhante do curso, embora muitos colegas meus me considerem, entre aspas, como um cromo, mas eu acho que fui um bom vivant. Acho que aproveitei tudo aquilo que a universidade tinha para me dar. Estudámos, brincámos, logicamente os tempos eram outros, tínhamos uma universidade que eram umas instalações bastante antigas, com muita pena estão completamente destruídas neste momento. Existe a nova sede da Polícia Judiciária no que era a nossa sede da universidade, mas eu penso que foram tempos muito, muito engraçados. Tivemos a oportunidade de contactar com figuras carismáticas de outras gerações, professores realmente enigmáticos, como foi o professor Eduardo Fontes. Muitas pessoas não gostavam dele na área da farmacologia, mas sempre o considerei como uma pessoa diferente, talvez diferente porque nos ensinava a pensar, obrigava-nos um bocado a usar a cabeça e ser um bocadinho críticos e ser diferentes daquilo que, no fundo, era só empilhar conhecimento. Eu acho que isso trago muito boas recordações da universidade. Boa. E foi nessa altura que o interesse pela cirurgia surgiu ou isso foi mais tarde? Notavelmente não. Ok. Eu sou uma pessoa que a minha formação base sempre começou essencialmente pela medicina interna. E depois, a pouco e pouco, fui-me interessando pela área da endoscopia para a mínima invasão. Logicamente, na altura também estava a fazer muita cirurgia clássica convencional. E depois, ao longo dos anos, essa parte foi cada vez sobressaindo mais, ou seja, fui cada vez mais fazendo mais cirurgia tradicional, até que comecei a dar realmente um foco muito importante a agregar a essa cirurgia convencional, comecei a agregar as técnicas de mínima invasão.
Depois acabou por ser um salto não, foi um percurso natural. E diria, toda a minha formação base é medicina interna, no fundo, sim, mas eu fui evoluindo e fui mutando para me tornar aquilo que sou hoje, basicamente cirurgião. Sim, mas isso de certa forma pode dar-te alguma vantagem de certeza. Pronto, temos aquela ideia do cirurgião tradicional super confiante, mas depois esquece dos pormenores, pronto, que acontecem nos bastidores, nos internamentos e isso tudo. Portanto, tens bem presente essa parte. Tenho, a minha fundação está muito presente, tenho muito presente todos os dias aquilo que é, no fundo, o manejo médico também dos casos que são cirúrgicos. Sim, sim. Destacaste um nome da parte dos professores. Tens mais algum mentor dessa altura ou de mais à frente que consideres que tenha sido importante para aquilo que és hoje? O facto de nós termos, todos nós, da minha geração, e já aqui tiveste também no podcast o Joaquim Henriques, que fomos colegas de curso, eu acho que todos nós tocámos de alguma forma com algumas figuras carismáticas de peso de professores antigos da medicina veterinária em Portugal. Na altura ainda havia os livros de medicina veterinária da Gulbenkian, que isso é um clássico, mas a medicina veterinária acho que esteve muito associada aos professores que vieram todos eles das ex-colónias, e todos eles de alguma forma tiveram um marco muito importante para aquilo que é a medicina veterinária ou como ela é praticada hoje em dia. Logicamente que os conhecimentos evoluem, logicamente que as mentalidades alteram-se, mas eu acho que todos nós acabamos por ter algumas figuras carismáticas, e citei o professor Fontes, porque para mim embora fosse muito odiado, para mim é verdade, muitas pessoas não gostavam dele, para mim foi uma pessoa que me marcou de forma positiva, porque era um professor que não gostava que nós literalmente marrássemos ou decorássemos. Era uma pessoa que nos fazia pensar. E acho que às vezes é bom termos algumas pessoas que nos sacudam durante o percurso, porque realmente isto faz-nos ser diferentes. De resto, existem de facto algumas figuras que me marcaram durante o meu percurso evolutivo na área da mínima invasão. Alguns deles até já deixaram também este mundo terrestre, o professor Fontes, mas tinha grandes amigos, nomeadamente em Espanha, foram para mim os meus mentores de carreira, que começaram no fundo a dar uns passos na endoscopia, e depois outras pessoas no estrangeiro, particularmente nos Estados Unidos, que foi onde a maior parte das formações importantes começaram há cerca de 35 anos atrás, e a partir de cerca de 25 anos atrás, aí no ano 2000, as coisas começaram a evoluir. E claro que não posso deixar de citar o Todd Thumbs, que é, digamos, um clássico dos clássicos dos livros de endoscopia. Aqui há 2 semanas atrás estive com ele aqui no hotel do aeroporto a tomar uma bebida. O David Tweed, que também já está aposentado praticamente da Universidade do Colorado, entre aspas. Existem diferentes nomes ao longo de toda a minha carreira que de alguma forma contribuíram para o meu aprimoramento. Sim. E os teus primeiros anos de prática clínica, portanto, começaste na medicina interna, consideras que foram desafiantes ou... Sem dúvida. Eu acho que todos nós, eu pelo menos, no ano formei-me em 99, e nessa altura, depois mesmo de fazer o internato no Hospital do Porto, a minha condição era extremamente de temor. Porquê? Porque eu via que na altura, estamos a falar em 1999, no Hospital Veterinário do Porto, que era encabeçado pelo Dr. Mário Santos, que hoje em dia ainda exerce prática clínica, e ele trouxe para Portugal uma coisa que nós não estávamos habituados, que era a exposição ao exterior. A exposição ao exterior, e particularmente dos Estados Unidos, que era uma das coisas do pet market que estavam mais evoluídas. Tínhamos um hospital construído de raiz com uma arquitetura pró-americanizada, um American Dream, um serviço de excelência, e estar envolvido em tudo isso, sabendo rigorosamente zero, era assustador. Sim. Ok? Eu lembro-me perfeitamente quando comecei o internato, o Dr. Luís Lima Lobo passou-me, talvez na primeira semana de internato, passou-me um traçado eletrocardiográfico para as mãos, e eu olhei para aquilo como um burro olha para um palácio. E deito os olhos à minha colega Maria João Vieira, que hoje em dia, além de veterinária, ela é cardiologista de medicina humana. A Maria João também tem um percurso invejável, e eu olho para ela desesperado. Ela era aluna do ICBAS, e digo: eu não percebo nada disto. E ela, pronto, como tinha realmente conhecimentos melhores que os meus nessa área, ajudou-me. Mas era de facto assustador. E os meus primeiros tempos de prática clínica, por ter participado de um nível tão exigente e tão evoluído para a altura, deixou-me de facto com uma posição de grande humildade.
a cada curso e a cada viagem que fiz, nomeadamente os externships ou passar tempo fora, cada vez mais, olhando para os outros, eu sentia-me cada vez mais pequeno. E acho que esse temor foi importante. Todos nós, durante a nossa fase de carreira, passamos várias fases do gráfico da autoconfiança. Depois dessa fase do temor e do medo e da humildade, seguiu-se uma fase de ego e outra de superego. Pronto, é a chamada idade da parvoíce, que eu acho que todos temos. Mas, pronto, hoje em dia, já perto dos 50, acho que as coisas já estão sedimentadas e já me caiu um bocadinho a ficha. Mas olho para trás não com saudosismo, mas acho que tive um percurso bastante sólido. Sim. Tendo em conta a tua experiência internacional, consideras que a medicina veterinária que se pratica atualmente em Portugal ainda é inferior ao que se faz lá fora? O que é que tens a dizer sobre isso? Ora bem, eu começava já por modificar aqui a pergunta, porque eu não considero que a medicina veterinária em Portugal seja inferior. Eu acho que diversas pessoas que se calhar estão em níveis de especialidade semelhantes ao meu, vão basicamente ter se calhar uma opinião semelhante, que é, nós não somos de todo inferiores, vivemos talvez num contexto socioeconómico diferente de outros países da Europa. E começamos por onde? Começamos pela classe, okay? Os veterinários e, digamos, os órgãos de gestão administrativos dos veterinários têm um papel importante nisto. Nós, em Portugal, não temos uma obrigatoriedade de créditos de formação anual para revalidar as nossas licenças de medicina veterinária. Isso devia ser obrigatório. Portanto, a pessoa, tal como um piloto tem que fazer horas de voo para manter a sua carteira, nós veterinários também devíamos ter a chamada nossa educação e formação contínua obrigatória com créditos anuais. Primeiro parte por isso, segundo parte também pela atitude e depois o nosso contexto social e o nosso contexto económico. E muito embora as coisas estejam a mudar muito rapidamente e particularmente no pós-pandemia, toda a gente sabe isso, temos um problema sério comparado com outros países da Europa. Porquê é que nós não praticamos uma medicina veterinária semelhante? Por uma questão de seguros e de economia. Nós em Portugal continuamos a depender literalmente de uma forma absolutamente privada de pagamento dos serviços veterinários, e isso provavelmente vai acarretar outros pontos que vamos falar à frente, Luísa, mas eu acho que o facto de nós não podermos cobrar o verdadeiro valor dos serviços que nós prestamos faz com que as coisas também não andem tão bem quanto nós desejaríamos. Não é que nós, portugueses, nós não possamos ou não saibamos recomendar o teste A, B ou C ou o exame X, Y, Z. Prende-se com o facto que temos um budget ou um orçamento muito limitado e nós temos que fazer uma omelete grande com poucos ovos. Exato. E muitas das vezes vemos-nos de mãos atadas no nosso trabalho clínico, não porque somos inferiores aos outros, mas sim porque estamos limitados em termos de recursos ou do budget que o próprio proprietário ou tutor, como hoje em dia se diz, tem para gastar. E, logicamente, isso vai se refletir na quantidade de análises complementares, na quantidade de exames de diagnóstico clínico de imagem, na quantidade de exames de função, etc. Tudo isso acaba por fazer uma certa limitação. Quando toca a outro tipo de tratamentos, falamos também, por exemplo, de cirurgias que têm, digamos, custos avultados, estamos muitas das vezes, ou digamos que na grande maioria das vezes, a infracobrar aquilo que de facto deveríamos cobrar. Eu chego muitas das vezes à conclusão, quando acho que determinado tipo de cirurgias A ou B que são caras, ou pelo menos as pessoas comentam que são caras, se nós desmancharmos e fracionarmos tudo aquilo que lá está naquela cirurgia, nós estamos a trabalhar quase abaixo do índice de qualquer rentabilidade. Sim. Pagando pessoas, pagando pessoal que está na sala, pagando os custos físicos da estrutura, pagando os consumíveis e os dispositivos que se gastam, pagando o investimento nos equipamentos que lá estão acometidos para fazer essa cirurgia, pagar a formação contínua do veterinário, pagar o valor hora dessa pessoa. Retirando os impostos, nós estamos a trabalhar abaixo de níveis de rentabilidade. E diria que esse é o nosso grande calcanhar daqueles. Tendo em conta as opiniões que acabaste de expressar, já percebi que tens opiniões fortes. Tu considerarias a hipótese de ter um papel mais interventivo na Ordem dos Médicos Veterinários, por exemplo? Ou achas que a mudança não passa
por ter pessoas com ideias e com vontades nesses órgãos? Eu particularmente, e como tu disseste, sou uma pessoa de ideias marcadas. Normalmente, pessoas com ideias marcadas ou ideias vincadas não são bem-sucedidas. Porquê? Porque eu não tenho aquele savoir-faire, muitas das vezes não tenho o chamado jogo de cintura e não sou muitas vezes politicamente correto, ok? E isso muitas vezes, de facto, não é a ferramenta ideal para se lidar nesses cargos administrativos. No entanto, considero que ao meu nível, Fausto, acho que sim, e gostaria realmente de dar um bocadinho mais de mim, contribuindo para a formação contínua dos colegas, seja através do sindicato, seja através de participação nos congressos da ordem ou de outras organizações também de aspecto formativo, porque creio que esse é o sumo do meu gomo que eu posso espremer. Agora, em termos de funções administrativas, não acho mesmo, considero, não é questão de me ver. Aqui eu acho mesmo, e estou consciente que não tenho o perfil para trabalhar a esse nível. Sim. Em relação ao projeto Anicura Atlântico e ao desenvolvimento do serviço de referência, como é que surgiu essa oportunidade? Bem, é uma excelente pergunta e é uma história já com algum tempo. Como vocês sabem, eu sempre fiz, portanto, o trabalho, essencialmente, trabalhei muito na área em tipo de ambulatório, prestando serviços aos diferentes centros que me chamavam, e continua a ser uma prática por outros colegas também nesta área, entre aspas, diagnóstico de endoscopia, etc. Mas eu cheguei à conclusão que estava a trabalhar já nos limites do chamado perfil de segurança. E porquê? Porque muitas das vezes ia praticar ou cirurgias, ou atos, procedimentos de mínima invasão, ou o que quer que seja, que apresentavam riscos de várias naturezas. Uma, em primeiro lugar, eu ponho sempre o paciente em primeiro lugar, ok? Muitas das vezes cheguei a ir a centros que, infelizmente, para terem sempre aquela questão da retenção do seu próprio paciente, dependem muito ou querem muito o serviço externo. Okay? Para ter a retenção de paciente, porque as pessoas continuam convencidas que às vezes a referenciação vão perder o cliente. Não se perde o cliente, pelo contrário, esse cliente ficará fidelizado desde que seja bem referenciado e que a referência o devolva. Isso é o primeiro aspecto. Segundo, portanto, o paciente muitas vezes estava submetido a determinado tipo de procedimentos em centros de atendimento que não têm as devidas condições para fazer um pós-operatório ou um pós-procedimento importante. Posso dar exemplos, posso, por exemplo, dizer que se fazer uma cirurgia de um shunt portosistémico num determinado tipo de clínica, que se calhar depois, porque a equipa não está treinada, ou porque se esquecem de determinado nível de tratamento ou de terapia pós-operatória, eventualmente o caso pode não ir tão bem quando a cirurgia foi maravilhosa, ok? E muitas vezes podemos perder ou podemos ter complicações de pós-operatório porque determinado nível de procedimentos está feito numa infraestrutura. E então, tendo a consciência que isso, de certa forma, cada vez mais estava a ser frequente, porque me estavam a fazer uma demanda de casos mais complexos, cada vez mais complexos, eu pensei que isto não pode continuar assim e eu vou ter que dar o meu serviço, mas eu vou ter que organizar uma estrutura física que possa dar uma assistência também imediata, ou seja, garantir as condições, sempre que elas forem necessárias, garantir que essas condições estão oferecidas a esse tipo de pacientes. E foi por isso que contactei com 2 ou 3 estruturas na área de Lisboa, e na altura a única que eventualmente mostrou alguma abertura, não só talvez, não sei se foi por infraestrutura de espaço, etc. E fui acolhido muito bem pela Sónia Miranda com o projeto do Hospital do Atlântico. Tínhamos espaço, tínhamos alguma capacidade logística e também a questão da referenciação. O paciente A ou B que anda 328 km também andará, de certeza, 334. E, portanto, o facto de estar aqui ou ali era perfeitamente indiferente. Aliando, digamos, condições de espaço, logísticas, a infraestrutura hospitalar e aquilo um bocadinho que eu buscava, pronto, tornou-se aqui uma relação de, literalmente, simbiose, ok, de coral e alga, basicamente, nutrindo o trabalho um do outro. E assim nasceu o projeto, cada vez mais sólido, e no fundo todo o nível de referenciação que fomos construindo lentamente, hoje em dia, tornou-se não só comigo, porque eu não trabalho só naquela estrutura, existem muitos serviços que estão associados, eu dependo da equipa, a equipa depende de mim. Estamos a falar de oncologia hoje em dia, o Joaquim Henriques e a equipa dele são notavelmente uma das melhores equipas a nível de oncologia, a nível nacional, e recebemos casos de todo o país. Portanto, no fundo, esse crescente tem sido um fruto não só do trabalho do grupo interno, como também da classe veterinária em geral. E, quer dizer, catapultamos
todos uns aos outros. Eu acho que esse Sim. feedback tem sido assim uma espécie de bola de neve. Sem dúvida. E tendo em conta a importância que tem neste momento o Hospital Anicura Atlântico, vocês recebem, acredito, muita gente que quer estagiar da nova geração. Como é que olhas para os colegas novos que estão a começar? Ora bem, agora, Luísa, deixaste-me aqui com um aperto no estômago. Isto porquê? Eu passo a responder essa pergunta com uma história. E essa história o que é? Portanto, eu, pessoalmente, e por muitos estagiários que nos passam pelas mãos, tenho um bocadinho a sensibilidade, e também é partilhada por outras pessoas, que nós ajudamos os novos graduados a fazer um percurso formativo. E esse percurso formativo normalmente tem uma espécie de curva de ascensão na ordem dos 3 a 5 meses. Isso significa o quê? Que eles primeiro passam por um período de adaptação, depois passam por um período de integração, depois passam por um período de início de trabalho, e depois, quando eles chegam a um platô em que se começam a tornar úteis, de facto, que são aos 4, 5 meses de estabilidade nessa infraestrutura, vão-se embora. Ok. E então, o que é que isto gera? Isto gera Estamos aqui... a falar no geral. No geral. Sim. E isto cria aqui uma certa ambiguidade. E eu defendo que os nossos estágios, para quem quiser, pelo menos, falo pela minha estrutura, eu acho que os nossos estágios deviam ser 10 a 11 meses. As pessoas têm que se voluntariar para isso. Relativamente à nova geração, eu acho que existem pessoas com todos os tipos de feitios e todos os tipos de características, mas quando alguém se me vira para mim e diz que tem que cumprir 480 horas, os meus olhos arregalam-se, não é? Porque literalmente não estamos aqui a contar quilómetros. A formação não se conta às horas, embora isso esteja designado numa estrada integrada de Bolonha, e um estágio não pode ser. Alguém que me diz que vai fazer um estágio que tem que cumprir 480 horas, literalmente está a picar o ponto. E isso eu já vejo que não será um bom pronúncio. Eu lembro-me quando eu era estagiário em 99, se eu fazia uma noite, no dia seguinte, se houvesse uma cirurgia qualquer que ela fosse, que fosse extremamente interessante ou, para nós, única, eu podia nem dormir, mas eu atacava-me e eu ia com os meus colegas todos à cirurgia. Eu não vejo essa energia hoje. Eu não vejo uma vontade de querer. Eu vejo um marca-passo, eu vejo muitas das vezes, atenção, existem exceções e nós, felizmente, temos tido muitos bons estagiários, pessoas que eu lamento que terminem o estágio e que se vão embora, mas no fundo eu vejo muito nesta nova geração esse chamado marca-passo. E querem, pura e simplesmente, picar o ponto, cumprir as 480 horas do estágio, escrever a sua tese e, como eles pensam, ir para o mercado de trabalho. Considero que isso é um erro, considero que, de facto, tem que existir um mínimo de horas, chamado horas de contacto, mas eu creio que uma pessoa, se quer formar, esses 4 ou 5 meses que são obrigatórios não chegam. E, de facto, pela boca de alguns estagiários que passam por nós, falo, em que, no fundo, eles dizem, agora que estávamos a ser úteis, é que nos vamos embora. E eu defendo, muito sinceramente, que quem quiser estagiar a nível hospitalar terá que realmente ter esse perfil, terá que estar pronto para encarar 10, 11 meses de estágio, que vai ser um benefício. Não há ninguém que passe por determinado tipo de serviços ou determinado tipo de estágios que não tenha emprego. Porquê? O emprego, no fundo, é uma questão de networking também, dentro da classe veterinária. E, logicamente, esse networking, eu recebo quase semanalmente chamadas de outros colegas dizendo, Fausto, tens alguém? Sabes de alguém? Pronto. E isto significa que, se alguém tiver estagiado e tiver esse perfil, essa pessoa mais depressa terá um lugar de empregabilidade do que outro que, por simplesmente, cumpriu as suas 480 horas e escreveu e apresentou uma tese. O facto deles se, entre aspas, atrasarem, em vez de estarem com a tese escrita em junho ou julho, só tiverem em outubro, novembro, penso eu que não lhes vai, digamos, roubar muitas oportunidades de emprego. Porque a maior parte das oportunidades de emprego hoje em dia são criadas em networking. E são criadas por referenciação. Se eu tiver uma pessoa boa, eu vou recomendar essa pessoa boa. Sim, mas neste momento, pronto, a realidade que eu observo e que certamente mais pessoas observarão é que não há veterinários. Ou seja, há veterinários, mas parece haver uma grande quantidade de vagas que não conseguem fixar esses colegas.
Pensas que é um problema geracional dos colegas novos ou será um problema dos próprios locais? Não, absolutamente. Primeiro temos que começar a fazer uma análise demográfica. Somos um país com 10,4 milhões de habitantes. Somos um país que temos, corrige-me se eu estou errado, 7 faculdades de veterinária. 7, não é? Ou seja, nós temos instituições veterinárias a mais para aquilo que é necessário. Ok? Começamos já por aí. Estamos a falar de França, que tem 4 vezes ou mais a população de Portugal e tem apenas 4 estabelecimentos de ensino. Portanto, há aqui algo que está mal com este rácio. A quantidade de veterinários formados todos os anos é mais do que suficiente, aliás, eu diria que sobeja as necessidades do país. Porquê é que nós temos, entre aspas, esse chamado déficit de veterinários? Nós não temos déficit de veterinários. Nós temos déficit de pessoas que queiram trabalhar. E vamos falar claro e em língua portuguesa. As pessoas não querem trabalhar. Façamos uma análise. Eu tenho 25 anos de trabalho. Estou quase com 50 anos e, pelo meu percurso de trabalho, conquistei ou não, ou construí uma série de regalias. Quais são essas regalias? Provavelmente, pelo meu nível de expertise, eu sou mais útil a trabalhar durante o dia a operar do que, se calhar, a fazer uma noite num hospital. E, portanto, no fundo, isso foi uma mudança gradual. O que as novas gerações querem é ter exatamente as mesmas regalias, hoje, de forma imediata e adquirida, que uma pessoa com 25 anos de profissão tem. Não querem fazer noites, não querem fazer fins de semana, não querem fazer feriados, não querem fazer turnos rotativos, querem trabalhar, muitas vezes, de segunda a sexta, das 9 às 16h30. Eu não tenho nada contra. Cada um é livre de fazer aquilo que quer. Mas essas pessoas provavelmente já estão equivocadas e auto-enganaram-se em estar a concorrer a um determinado tipo de trabalho que é antagónico aos princípios que eles procuram. Portanto, na tua ótica, o problema da geração é uma falsa expectativa em relação à medicina veterinária? Absolutamente. Eu penso que muitos dos médicos veterinários que temos hoje em dia a formar-se nunca ambicionaram ser médicos veterinários, não querem ser médicos veterinários, não sabem o que é ser médico veterinário e têm expectativas demasiado fantasiosas do que é ser médico. E quando digo ser médico, não é ser médico veterinário, é ser médico ou estar envolvido numa profissão de caráter médico. E o que é que isto significa? Isto remete-nos a algumas centenas de anos atrás, que é, se nós somos médicos, nós estamos a prestar um serviço de saúde, ou seja, estamos a acudir à doença de alguém. E a doença não tem hora marcada. E, portanto, a partir do momento em que nós nos envolvemos diretamente com a chamada prestação de cuidado de saúde, é um serviço que não tem hora marcada. E, portanto, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Tal como nós, quando temos uma urgência e vamos ao hospital, estão lá médicos, estão lá enfermeiros, estão lá auxiliares técnicos de saúde, estão lá pessoas a trabalhar nos laboratórios, estão lá engenheiros de manutenção que fazem os geradores do hospital funcionar, que fazem que as luzes não se apaguem, que os frigoríficos não descongelem, etc. E eu acho que o grande problema, neste momento, é um problema geracional. Uhum. Passando um bocadinho mais à frente, quais é que tu achas que são os desafios da medicina veterinária em Portugal? Pronto, em primeiro lugar, já falámos disso, o contexto socioeconómico. Portugal é um país francamente na cauda da Europa em termos de PIB, em termos também digamos, da forma como nós conseguimos cobrar os nossos serviços. Um grande problema, há muito debatido, e agora durante a pandemia nós tivemos um exemplo, nós somos ou pertencemos à saúde para aquilo que é conveniente. Ou seja, entram-nos pelo hospital adentro, levam-nos as máquinas de anestesia com ventilação para as porem em unidades de saúde locais porque faz falta ventiladores aos humanos. Mas pagamos 23% de IVA. Pois. E essa questão do IVA é uma velha guerra. Se nós contabilizarmos 23% de IVA e outros impostos que pagamos na medicina veterinária, veríamos que as nossas rentabilidades poderiam ser francamente mais altas. Agora, eu acho que esse é um desafio que todos nós
passamos, que é um desafio económico, e muitas das vezes as vozes levantam-se contra os patrões ou contra os chefes, quando as pessoas que fazem esses comentários não sequer sabem fazer contas de somar, quanto mais de multiplicar e dividir. E, portanto, estamos asfixiados economicamente. A nossa profissão, no geral, infelizmente, é uma profissão com um baixo índice de rentabilidade. Falamos entre 11% a 12% de rentabilidade. Quando contrastamos isto com a medicina dentária, okay, que estamos a falar de rentabilidades da ordem dos 35%, é completamente diferente. Portanto, temos muitos desafios. Por outro lado, devemos deixar de ser portuguesinhos. Devemos deixar de ser tugas. E o tuga, de alguma forma, como latino que é, de certa forma, aldrabão. Quando surgiram os seguros de saúde em Portugal, na medicina veterinária, toda a gente usou indevidamente os seguros. Nomeadamente fazendo procedimentos cirúrgicos que não eram aqueles, declarando-os como aqueles para usufruir de alguma forma ou para ajudar o cliente a pagar menos através de um seguro de saúde. Claro que isso leva a um tombo. Ainda assim, os seguros de saúde têm evoluído de uma forma muito, muito positiva. Mas estamos muito aquém daquilo que seria necessário. Ok? Falamos, por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido, falamos de uma tomografia. As tomografias andam à volta entre os 300 e os 500 euros, dependente se é uma região, mais do que uma região, com relatórios ou não, etc. Uma tomografia não pode ser 500 euros. Estamos a brincar. Estamos a brincar porque um aparelho de tomografia custa 125 mil euros. Analisando uma amortização de máximo de 5 anos com cerca de 3.500 euros por mês de mensalidade de manutenção, isto é praticamente inviável. Então andamos nós a fazer cerca de 18 exames de tomografia por mês para pagar a manutenção. Alguma coisa aqui está mal. Ok? E é de facto os impostos que nós temos, é de facto o preço dos serviços que nós temos, mas nós também não podemos cobrar mais, porque o próprio nosso cliente final já está, de certa forma, quase asfixiado no limite das suas capacidades. Sim. Acho que isso serão das coisas que nós mais temos que ultrapassar, que é difícil. Por outro lado, temos que cada vez mais, eu acho que tem que haver um escrutínio do que são das reais potenciais locais de trabalho, ou seja, as oportunidades de trabalho, assim, mais corretamente dizendo. Acho que a empregabilidade é uma questão que é importante. Eu acho que há muito trabalho para ser feito. Eu acho que não há pessoas que queiram trabalhar, honestamente. E cada vez mais vejo isso. As pessoas não querem trabalhar. Então, tendo em conta este cenário, se um filho teu dissesse que queria ser veterinário, isso seria um motivo de felicidade ou de preocupação? Confesso que encaro isso com uma extrema serenidade. Não estou preocupado nem que ele diga nem que sim, nem que não, ou que queira ou que não queira. Não é que o facto de eu estar onde estou lhe possa, digamos, abrir mais portas, necessariamente que sim, que pode ajudar. No entanto, eu sou uma pessoa que eu acho que, tal como não ouvi os meus pais, eu acho que também tem que deixar alguém seguir o seu caminho e fazer aquilo que realmente acredita. Porque fazer uma pressão social ou familiar para dizer tu tens que ser doutor, ou tens que ser isto, ou tens que ser aquilo, a pessoa não está a ser aquilo que realmente é. E como eu disse, isto é um problema geracional. É um problema de falsas expectativas e de pessoas que estão são pretenciosas porque querem parecer aquilo que não são. E acho que o facto de hoje em dia, muitos médicos veterinários que nós temos são médicos veterinários de pretenciosismo. Sofreram pressões familiares, abarcaram um curso superior porque sim, porque é ser doutor, ok? Mas no fundo eles não sentem isso. Não estão minimamente vocacionados, não estão minimamente cunhados e forjados para este tipo de profissão. Se um filho meu, filha ou filho, que tenho os dois, me dissesse, eu acho que não ia encarar a coisa com muita serenidade. O que eu quero é que alguém faça aquilo que realmente para aquilo que nasceu. Eu acho que nasci para isto, de certa forma, e portanto encarei todas as dificuldades e os tropeços que tive na vida com garra, não é? Eu acho que quando isto faz parte de uma pessoa, eu acho que as dificuldades se superam. Então agora vamos ao nosso momento Isto ou Aquilo. Uma rubrica que costumamos fazer em todos os episódios, em que o objetivo é responder isto ou aquilo sem justificar. Ok, vamos lá. Então. Desafio aceito. Ok. Montanha ou praia? O que é que eu tenho que responder? Montanha ou praia? Ok. Praia, sem dúvida. Cerveja ou vinho? Cerveja. Cirurgia de pé ou sentado? De pé. Britney Spears ou Whitney Houston?
Hey, Whitney Houston. Bulldogs ou pugs? Pugs. Manchas de sangue ou manchas de urina? Manchas de urina. Tutores complicados ou colegas complicados? Colegas complicados. Pipocas doces ou salgadas? Doces, sem dúvida. Cirurgia minimamente invasiva no meio de um apagão ou uma cirurgia tradicional no meio de um apagão? Cirurgia tradicional no meio de um apagão. Exato. E pronto, é isto. Portanto, era algo simples e passaste. Sim, senhora. Obrigado por tudo. Queres deixar algum conselho para os colegas que estão agora a entrar? Eu acho que... Para aqueles que realmente querem ser médicos veterinários. Acho que aqueles que querem realmente ser médicos veterinários têm que perseguir o sonho. E perseguir o sonho não é, muitas das vezes, como nós pensamos, ir lá para fora ou emigrar, ok? As oportunidades criam-se e constroem-se. Mas constroem-se... O facto de construir, o verbo construir, já implica trabalho. E trabalho, em física, corresponde exatamente à aplicação de energia. Portanto, eu acho que ninguém consegue fazer alguma coisa se realmente não se dedicar e não trabalhar. Eu acho que se as pessoas querem... E tenho visto pessoas muito válidas, nomeadamente estagiários novos que temos tido no hospital, pessoas com quem eu me orgulharia de trabalhar e que infelizmente às vezes por circunstâncias não é possível retê-los a todos, mas eu tenho a certeza que existe muita gente válida. Agora, cada um tem que realmente fazer aquilo para que nasceu ou aquilo em que realmente acredita. Se não acreditam nisto, não é o caminho. E isso, logicamente, só aqui em talho de foice para terminar, no fundo vem a culminar com aquilo que é a problemática hoje em dia da chamada frustração, o burnout, as depressões, o suicídio em massa. Na minha altura, e eu estou a falar no final da década de 90, no início da década de 90, quando entrei para a universidade, eu, durante 1 ou 2 meses, se nós proferíssemos a palavra depressão ou esgotamento, estaríamos certamente a falar de alguém que nós conhecemos ou de quem ouvimos falar que tinha tido um problema psiquiátrico. Essa palavra não era usada frequentemente e ao barato como é hoje. Eu acho que isto realmente é um problema de falsas expectativas. As pessoas anseiam e querem ter uma coisa e, como são, entre aspas, crianças mimadas, quando não têm, choram. Então o facto, eu acho que toda esta gênese deste dito burnout, porque as pessoas esgotam-se e cansam-se facilmente, é porque têm realmente uma expectativa extremamente alta, que não é real. Atenção, é uma expectativa. Todos nós devemos ambicionar a ter melhores condições. Estou completamente de acordo e sou defensor. Mas ter expectativas irrealistas não quadra. E nós ou sabemos viver com isso, ou não sabemos viver e não sabemos lidar com isso. E o facto de não saber viver e não saber lidar com isso é que realmente traz essas problemáticas que eu acho que hoje em dia estão muito enfatizadas e é uma consequência também de todo este momento que vivemos. Sim. Fausto, muito obrigada mais uma vez por teres aceito este desafio. Foi um grande prazer ter-te aqui no podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Podem encontrar o Fausto e contactá-lo através do seu canal Instagram brandão.fausto ou então através do Facebook Fausto Brandão. Relembro que a força de um sindicato é feita pelo seu número de associados, por isso convido todos os ouvintes a tornarem-se sócios e caso tenham alguma dúvida, sugestão ou comentário relativo ao podcast, podem entrar em contacto através do nosso e-mail avozdoveterinário@snmv.pt. Obrigada, Fausto, e até ao próximo episódio. Obrigado.